Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor intervenha nesse estudo, o Senhor fale conosco, prepara o nosso espírito, Senhor Deus, para estudar a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja viva em nossa vida, Senhor Deus, que ela produza aquele efeito que o ensino da Tua palavra faz, Senhor Deus. A gente é edificado, a gente fica preparado, a gente se fortalece, é um alimento, Senhor Deus, para nós, que esses efeitos, Senhor Deus, de estudar a Tua palavra sejam conquistados, Senhor, nesse dia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, louvamos pelo Teu cuidado, Senhor Deus, para com as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Seja louvado nesse tempo aqui. Amém. Amém. Vou compartilhar a tela. Apresentação de slides do começo. Ok. Apocalipse 10. Vamos lá. Tem algumas coisas assim bem pontuais nesse capítulo 10 e no capítulo 11, e a gente vai dar uma paradinha nessas coisas para a gente não perder nada desse livro. E algumas coisas a gente vai passar mais rápido, em outras a gente vai se deter. Então, capítulo 10 de Apocalipse, versículo 1, esse capítulo vai falar dos anjos com 7 trovões, e João e o livrinho, e a gente vai falar, vamos lá. Versículo 1, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E aí a gente terminou a semana passada falamos sobre as trombetas, né? E aqui João abre um intervalo, nos estudos, quando eu estava vendo, eles botaram o nome assim, revelação parentética, é o nome, que é um parêntese. É como se ele estivesse falando sobre as trombetas, ele para falar sobre outra coisa, e ele é como desviar o olhar. Então, aqui ele está vendo um anjo descendo do céu, com arco-íris na cabeça, aí ele bota assim, como o sol, as pernas como coluna de fogo, e a gente vai ver a repetição daquilo que a gente tem conversado. Quando você vai descrever uma visão e você nunca viu aquilo na tua frente, você quer falar para um outro a respeito daquilo que você nunca viu, que você não tem um nome, um conceito já pronto, você coloca assim, é como se fosse, eu vi isso aqui, mas parece com isso, quer dizer, então a gente vai ver as visões, sempre João usando um comparativo com algo que ele já conhece. Então, o rosto como o sol. A gente entende que esse anjo tinha o rosto brilhando, as pernas como colunas de fogo. Ele viu ali algo como fogo, então ele botou como fogo. Mas não quer dizer que era fogo, não quer dizer que o rosto era sol. Foi o que ele chegou mais próximo para poder descrever a visão que ele estava tendo. E esse anjo trazia nas mãos um livrinho aberto, né? E é diferente daquele livro rolo com selos, é um livrinho aberto. E esse anjo põe o pé direito no mar
e o esquerdo sobre a terra. Aí eu coloquei assim, como se tivesse autoridade sobre o mar e sobre a terra. E esse anjo, versículo 3, bradou em grande voz, como ruge um leão. Então, a voz ali parecia um rugido de um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, ele ouviu como se fosse trovão, essa voz. Aí, o versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Ou seja, João ouviu o que o anjo falou, que era voz como de trovão, barulho de trovão, mas aqui no versículo 4 a gente vê que João entendeu o que esse anjo falou. Ele entendeu direitinho o que o anjo falou. Que ele bota assim, eu ia escrever. Escrever o quê? O que ele tinha entendido que esse anjo falou. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Aí a gente não pode cogitar sobre o que é que esses 7 trovões falaram. Por quê? Porque não foi autorizada João escrever sobre. Então, a gente fica assim, é um mistério que vai ser desvendado. Versículo 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Aí, o que jurou? Já não haverá demora. Ou seja, o que está por acontecer, que João ouviu e que ele ia escrever e que não pôde escrever, ali já está dizendo que já não haveria demora, a coisa iria acontecer. E aí eu coloquei assim, o mistério de Deus, que aparece ali no versículo 7. Não haverá mais demora no desenrolar dos acontecimentos que levam ao retorno de Cristo. O retorno de Cristo se dará no capítulo 19. Né? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a 7ª, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou seus servos, os profetas. Então a gente entende aqui, pelo que João está escrevendo, que quando se cumprir o que está para se cumprir, o mistério de Deus vai ser revelado, né? E aí, botou aqui, como já anunciou seus servos, os profetas. A gente tem estudado o livro de Apocalipse e volta e meia a gente coloca assim uma referência lá no Antigo Testamento. A gente coloca o livro de Zacarias, o livro de Gênesis, o livro de Êxodos, a gente vai colocando Ezequiel, Joel, a gente vai citando por quê? No Antigo Testamento, os profetas, eles já haviam anunciado coisas que estariam por acontecer, né? E a gente percebe que eles falam do dia da ira do Senhor, o grande dia, o dia da vingança, eles já vão pré-anunciando lá no Antigo Testamento a respeito de coisas que estão por vir. E também no Novo Testamento, também nos Evangelhos, a gente percebe passagens também que pré-anunciam o que está por acontecer. Agora, o mistério todo revelado, a gente vai ver desvendando pouco a pouco, assim que vai se aproximando do fim. E a gente está caminhando para o final da história, né? Vamos continuar. 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo. Então, a mesma voz que falou, não fala o que você ouviu, agora a voz continuou a falar com João. E disse assim, vai
e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Então, deu uma ordem, vai lá. O anjo está lá em pé e tem um livro, um livrinho na mão, aberto. E você vai lá e pegar. Versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Então, ele falou para comer. É literal isso, Gil? Essa história de pegar o livro e comer? Não, não é literal. Mas às vezes a gente fala assim, ó, come desse livro, devora esse livro. É uma maneira de dizer da gente pegar o livro, ler, guardar, né, de uma maneira que vai alimentar. Então, foi essa figura de linguagem que João, que o anjo aqui falou para o João, para devorar esse livro. Ele ainda fala assim, ó, ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Então, na hora que estiver comendo ali, é gostoso, é adocicado, faz bem, dá prazer. Mas quando você mastiga e isso chega lá no teu estômago, ele amarga. Então, a gente vê uma referência de um livro sendo engolido antes no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. E eu botei aqui a referência, Ezequiel 9, né, até o capítulo 3, versículo 3. Lá, Ezequiel também, o Senhor chega para ele, oferece um livro e fala assim, come desse livro. E ele come, ele mastiga, e o livro lá também é doce no começo e amargo depois. E Ezequiel, a partir daí, ele sai, depois de comer esse livro, ele sai para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, tudo que ele havia comido. E aqui a gente percebe um paralelo. O anjo dá o livrinho para João e fala, toma, devora. Ele vai ser amargo lá no estômago, mas no começo ali é doce. E a gente entende fazendo um paralelo que provavelmente isso aí é o evangelho que foi dado e que quando a gente recebe, o nosso coração se alegra, né? Inicialmente, a delícia de estar a palavra de Deus sendo desvendada a nós, mas depois, com o tempo, a gente percebe que existem naquele livro, né, no Evangelho, palavras de juízo. Não é só bonitinho, é gozado que a gente vê isso sendo feito nos dias de hoje, né? Onde é apresentado o Evangelho só como amor, né? É o amor, né? Jesus é amor, Supergraça. a supergraça que falam, né? O evangelho da supergraça, que é herético, né? Por que herético? Porque é uma coisa que que é classificado como herético, Gil. Jesus não é graça, não é amor, não é misericórdia, mas ele também é juízo, ele é fogo consumidor. Então, quando eu falo das coisas de Deus, eu preciso falar não só o doce, o mel, mas eu também preciso falar junto a esse mel, eu preciso falar também do amargo, porque senão fica uma coisa muito... o que a gente pode falar aí? Um nome aí que se dá. Além de ser uma coisa que está faltando algo, que é importante também, fica uma coisa falsa. E também pode levar a pessoa, Gil, a desistir do evangelho, porque quando ele está ali no primeiro amor, fica todo cheio de vontade, aí quando a luz que Deus põe na vida começa a clarear aquela vida, começa a aparecer as coisas erradas, né? Aí a pessoa vê que não era tão fácil assim como estava aparecendo no início, porque
a acusação de que aquilo que ela fazia não é para fazer mais, às Aí vezes confronta, né? aí, às Amarga, vezes né? perde, e a pessoa acaba até abandonando aquele evangelho, porque você não pregou aquilo direito, né? A palavra que vem depois, que é o juízo, né? Sim, sim. E aí a gente cai, trazendo para hoje a situação em que estamos, existem locais onde só se prega o meu. Então você não precisa fazer nada, você pode continuar do jeito que você está, pode levar a vida que você está, porque afinal Jesus é amor, ele vai te perdoar. Então, não há o promover a mudança, o transformai-vos, né? Que também está na palavra de Deus, né? Adalberto falou aqui, nova criatura, né? É, é, Deus precisa olhar em nós e ver que a gente foi transformado, porque senão fica a mesma coisa. Aí vamos trazer um paralelo para dentro da nossa casa, quando cria-se criança, sim, a gente dá amor, a gente abraça, dá colo, mas imagine se a gente ficasse só assim, aí fizesse algo errado, ai que bonitinho, vem cá aqui, dou um abraço e um beijinho. Em que isso vai se transformar? Mas é isso que é proposto hoje em dia em alguns locais, em que se prega o evangelho pela metade, né? É bonitinho, é amor, é tudo, não, é misericórdia, nossa, você vai receber perdão, gente, pode continuar. Não, ele não vai te rejeitar, você fazendo isso. Quer dizer, ensina-se só a parte do mel, mas o amargo fica de lado. E o nosso Deus e o nosso Jesus, ele é mel e é amargo. Nós estamos precisando de João Batista. João Batista. Quem nos reduziu a fugir da ira Do de Senhor, Deus? né? Arrepender. Não é só o batismo e ficar fazendo uma A imagem. necessidade de arrependimento. Arrepender. Isso aí é tudo. Esse evangelho sem arrependimento, de você pode continuar assim, porque Jesus é amor e ele vai perdoar, a gente chama de o evangelho da hipergraça. É uma graça estupenda que suplanta tudo, mas não é o evangelho verdadeiro. Aí o versículo 10 diz assim: tomei o livro da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos. E por que a gente falou de um intervalo aqui, né? Porque esse capítulo 10, o capítulo 11, a gente coloca como intervalo, porque está acontecendo algo, mas João vislumbra algo que já aconteceu e ele tem ali a explicação ali do que já aconteceu. O que foi esse livro que foi dado e que foi falado? Você fala aos povos, é o evangelho, é Jesus, né? Prega a todos. Ele no começo ele é doce, mas ele tem um amargor sim, sabe? Ele não é só doce, não. Então, João tem um vislumbre. No capítulo 11, também é um vislumbre. Aí vamos continuar. Apocalipse 11. Aí tem esse princípio aqui de Apocalipse 11, que é também chamado para medir algo do santuário de Deus. Então, esses dois versículos aqui tratam disso. Então, começa assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Olha outra coisa aí, semelhante a uma vara. Era uma vara? Não. Era algo semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Aí eu coloquei a visão do templo, né? Porque santuário de Deus é templo, né?
E esse tempo está descrito em Ezequiel 40 a 42, também foi dado uma medida para que Ezequiel saísse medindo o terreno para o santuário de Deus. Também há uma concordância ali em Ezequiel capítulo 40 a 42. Aí eu botei uma observação. É o segundo templo a ser construído. Eu acho que eu errei aqui, né? Segundo, é o terceiro, né? O segundo foi destruído também. Versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Aí aparece esse número aí, 42 meses. A gente, quando vai ver em que se refere a esse 42 meses, a gente entende que 42 meses se refere-se a 3 anos e meio. Lembra quando a gente estudou as 70 semanas de Daniel, que falava sobre o tempo e metade do tempo? Lá falava em 1.260 dias. E é a metade de 7 anos. O que é a grande tribulação? Que é esse período aqui que a gente está vendo derramar de selos, derramar de trombeta, a gente vai ver mais adiante as taças, né, sendo derramada. O que é isso? O que representa? Representa o período de 7 anos. Então, aqui está falando assim, vai haver, meça aí um santuário, porque esse é construído durante 42 meses. 42 meses se refere a 3 anos e meio. Aqui a gente tem uma dica de algo que vai acontecer. Nesse período primeiro tempo da tribulação, há um santuário de Deus que será construído. Aqui bate direitinho com aquelas 70 semanas de Daniel. A 70ª, a última semana, lá fala de um santuário também. Então, aqui a gente vê que casou direitinho com algo descrito lá atrás. Vamos adiante. Aí aparece aqui, a partir do versículo 3, né? Aparece aqui as 2 testemunhas. E aí a gente precisa falar a respeito de opiniões a respeito dessas 2 testemunhas. E a gente vai ler sobre elas, o que elas vão fazer nesse período, nesses 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, elas vão estar atuando. E quem são esses 2? Aí tem várias teorias. Uns falam que é Moisés e Elias, outros falam que é Enoque e Elias, outros falam que um representa o Antigo Testamento, a lei, e o outro representa o Novo Testamento, a Nova Aliança. Outros falam que um representa a lei e o outro é os profetas. Eu dou minha opinião, posso dar? Ou não, deixa assim. Ninguém sabe, não está escrito, a gente vai ler agora, não está descrito quem é. Agora, por serem pessoas que vêm, eu acho que é o Enoque Elias. Por que, Gil, Enoque Elias? Porque Enoque foi trasladado, ele estava ali, já não era porque o Senhor o tomou para si, é esse momento. E não achou o corpo. Elias também, vem uma carruagem de fogo e leva Elias, também não passa pela morte. Essa é uma opinião. Outros falam de Moisés e Elias, porque Jesus teve um momento que teve a transfiguração, e quem apareceu ali para os
para Pedro, João, Tiago, foi Moisés e Elias. Outros falam por conta disso, são eles. A gente não vai fechar aqui, por quê que a gente não vai fechar? Porque a Bíblia não fecha. A Bíblia só fala que são duas testemunhas. E a gente vai ficar com isso aí, o que a Bíblia fala, tá bom? Essa dúvida aí a gente vai tirar quando tiver com Jesus. Você chuta aí no seu coração, se você quiser. Aí o versículo 3 diz assim, do capítulo 11. Darei, já entra as duas testemunhas. E lembre-se que a gente está tendo um atalho aí, um intervalo naquela história que está acontecendo no mundo. Abriu-se aqui a visão de João para isso, né? E aí, darei, é o Senhor Deus falando com ele, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco. 1260 dias dá direitinho 3 anos e meio. Então, essas testemunhas de Deus vão profetizar durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Eles vão estar na terra profetizando. E como vai ser isso, Gil? Aqui está dizendo que eles estão vestidos de pano de saco. Pano de saco aparece na Bíblia várias vezes, pano de saco, significando humildade, né? A rendição ao Senhor. Então, eles estão ali vestidos de pano de saco. Versículo 4. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aí, essa oliveira e candeeiro aparece lá em Zacarias 4. Ele fala assim, as duas oliveiras que se alimentavam de azeite, candelabro, são identificados como os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias faz uma referência a duas oliveiras e dois candeeiros, por isso que eu coloquei lá. Então, foi algo que o profeta teve também, né? Uma revelação aí. Então, essas testemunhas são de quem, Gil? São do Senhor. Elas foram erguidas ali para esse tempo de testemunhar, de profetizar durante esses 3 anos e meio em que a Terra está passando por uma reviravolta. Aí o versículo 5 diz assim, se alguém pretende causar-lhes dano, ou seja, quer matá-los, calar a voz deles, prender, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, a gente entende que essas testemunhas estarão ali. A gente sabe que na grande tribulação o anticristo vai estar reinando, provavelmente ele não vai gostar de ver essas duas testemunhas profetizando de Deus, provavelmente falando para se arrepender, né? Elas vêm ali para falar principalmente aos judeus, né, o povo de Israel. E o anticristo vai querer matá-las, vai querer prendê-las, tirar de vista. Qualquer profeta que profetizava contra o rei, o rei mandava matar. Mandava prender, matava tudo. Provavelmente vai tentar contra essas duas pessoas, que a gente não sabe quem são. A gente tem as opiniões, mas não vão conseguir. Quem for lá, o soldado lá para tentar matar, vai morrer. No versículo 5 diz isso. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. A gente vê isso em Elias. Por isso que as opiniões a respeito de uma dessas testemunhas faz referência a Elias, porque Elias é aquele que falou, olha, não chova, lá no reinado de Acabe, né? Está em 1 Reis 17:1, ele falou assim, que não chovesse, não choveu.
E quando ele orou para que viesse a chuva veio. Então, por conta desse versículo 6, algumas pessoas falam assim, uma dessas testemunhas aí é o Elias. Aí, continuando o versículo 6. Elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. E aqui a gente pensa assim, ai meu Deus, converter em sangue, quem foi que fez isso no Antigo Testamento? Foi Moisés. Por isso que algumas opiniões a respeito da segunda testemunha é de Moisés. Aí eu penso assim, ai meu Deus, mas Elias não morreu. A Bíblia fala que está destinado ao homem morrer uma vez só, depois disso o juízo. Não tem esse negócio de morrer 2 vezes, 3 vezes. Elias, ele não morreu, ele foi trasladado. Agora, o Moisés morreu. O corpo dele não foi achado. O corpo de Moisés, ninguém achou. O anjo escondeu. Aí a gente também só vai saber disso quando encontrar com o Senhor. Aí vamos continuar, versículo 6. Converter as águas em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, essas testemunhas, elas não recebem de Deus poder apenas para profetizar. Elas têm poder, assim, de parar de chover, de fazer a água se converter em sangue, de ferir com flagelo as pessoas, sabe? Elas vêm com poder. Agora você imagina, 3 anos e meio ali elas confrontando o anticristo e a parte dele, né? Os que estão com ele. 3 anos e meio. 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, o anticristo vai matar. Depois desse tempo. No tempo determinado por Deus, elas vão ficar ali, vão testemunhar, vão profetizar, vão lançar fogo, transformar água em sangue, elas vão fazer o que tem que fazer. Mas ao final desses 3 anos e meio, que é 1.260 dias, eu acho muito interessante que a Bíblia dá assim, o tempo exato, tudo certinho, para não haver dúvida. Então, elas serão mortas. Continuando. E o seu cadáver, versículo 8, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, elas ficarão ali em Jerusalém, expostas. Eu creio que o anticristo vai deixar exposto assim para mostrar assim que ele venceu, que ele matou, né? Então, versículo 9 diz assim: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio, a gente sabe, quando fala dia, pode ser ano. Então, nós vamos ficar ali 3 anos e meio expostas ali na praça de Jerusalém. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Quer dizer, não vão ser sepultados, vão ficar ali. Provavelmente não vão apodrecer também. Né? Aí 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Olha só, hein, como está o ânimo do povo na terra. Eles vão dar vivas, porque as testemunhas que tanto ficaram ali 3 anos e meio profetizando, eles vão ficar alegres, porque estão mortos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra.
Ou seja, o profeta, os dois profetas aqui profetizando, e aí é o lado do amargo, né? O evangelho é mel e é amargo. Então, eles profetizaram coisas, ó, se não se arrepender, senão vão morrer. Aí, na hora que essas duas testemunhas morrem e ficam expostas ali na praça, o povo se alegra. E aí eu fico para você assim, quem é esse povo que se alegrava? Era o povo que estava com a marca do anticristo, que aceitou, né? Então se alegraram porque as duas testemunhas foram mortas. 11, não terminou ainda sobre as duas testemunhas, vamos lá. Mas depois dos 3 dias e meio, olha o que acontece, gente. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sob os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Até eu, se tivesse ali, eu ficaria também com grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Lindo, né? Quer dizer, cumpriram o que foi determinado a elas, né? Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Eu fico imaginando o coração não desses vencemos nada, né? inimigos. Vencemos o quê? Matamos, os caras estão vivos, ainda foi para o céu. Tá, fizemos festa porque estavam mortos, e agora, diante dos nossos olhos, acontece isso aí, entra o Espírito de Deus sobre eles, eles ficam erguidos e vão para o céu, sobe, imagina. Versículo 13. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, entre esse meio de gente ali, já tinha gente que o temor veio e deu glória a Deus. 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai, a gente já viu que foi a 7ª trombeta. Como a gente juntou todas as trombetas, né? A gente já viu no estudo do Apocalipse 9. Ou seja, virá um tempo ainda nessa grande tribulação em que Deus providencia nesse tempo duas testemunhas para profetizarem. O que elas vão profetizar? A respeito de Deus, a respeito de arrependimento. E elas vão ficar por 3 anos e meio. Vão ser mortas, vão ficar expostas mais 3 anos e meio. Ao final desses 3 anos e meio, e a gente entende aqui que é o final já da tribulação, o Senhor Deus as chama, sobe para aqui, né? Desce aqui na Terra também um grande terremoto. E vamos nós aqui. Voltei para cá. Vocês imaginam aí as coisas que estão por acontecer. Ontem eu estava falando assim, eu não sei se a teoria em que eu acredito que a igreja não estará aqui, né, ela é a real, ou se o meso, né, o mídia, se no meio, nesses 3 anos e meio, primeiro, a igreja sobe e não participa dos outros 3 anos e meio finais, eu não sei. Mas eu tenho uma certeza absoluta
que o mesmo Deus que protegeu o povo dele antes de vir com juízo sobre a terra, ele vai proteger a igreja dele também. Mas eu preciso saber, já que Jesus falou assim, ó João, vê tudo aqui e escreve para que a gente saiba. Então, está aí, estamos estudando, quase chegando já no final da grande tribulação. E aí será o depois, né? Algo tremendo, glorioso, que é a parte que eu mais gosto. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós, Senhor Deus, te somos gratos, mesmo, Senhor Deus, entendendo o teu evangelho doce e amargo, entendendo aquilo que o Senhor providenciou para deixar claro na tua palavra, para que a gente soubesse, Senhor Deus, acompanhado desses acontecimentos, sempre vem aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja, a igreja tua, noiva de Cristo, Senhor Deus, a proteção que vem do Senhor sobre aqueles que são seus. E agora, Senhor Deus, vendo essas duas testemunhas ainda ali, 3 anos e meio pregando o Senhor, pregando arrependimento, quer dizer, haverá, Senhor Deus, momento ainda do teu amor, da tua misericórdia sendo pregada, para que haja um escape, Senhor Deus. Nós te louvamos, mesmo não tendo certeza, Senhor Deus, do momento propício, a gente aceita uma versão, outra aceita outro, Senhor Deus, mas estamos mesmo tendo ideias diferentes, Senhor Deus, mas nós servimos a Deus, nós continuamos no propósito, ó Pai, de estarmos contigo, de termos a Ti como nosso Senhor, o nosso Salvador, e crendo, Senhor Deus, na guarda sobre as nossas vidas e os nossos, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, por esse livro, Senhor Deus, que foi dado ali para João comer, Senhor Deus, nós temos comido desse livro, Senhor, temos nos alimentado da Tua palavra, Pai, e nós, Senhor Deus, estamos aqui, Pai, e é o que temos falado, Senhor Deus, estamos aqui nesse tempo difícil, Pai, para a Tua igreja, mas também um momento muito propício da gente falar aos que ainda estão dispersos, Senhor Deus, que há tempo, há tempo. A Tua graça, a Tua misericórdia estão ao alcance, Senhor Deus. Nos capacite, Senhor Deus, para mostrar, para falar desse livro que temos comido, Senhor Deus, aqueles que não Te conhecem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu parar A gravação. a gravação.